Boa noite, estamos aqui mais uma vez juntos para louvar a Deus e fazemos isso porque essa é uma disciplina espiritual que nós adotamos porque aprendemos na Bíblia que devemos cultuar ao Senhor. Aprendemos que devemos cultuar juntos, com todos juntos, mas é nesta ocasião específica pela qual passa o nosso país e até o mundo, boa parte do mundo, nós estamos cultuando dessa forma. Então, vamos nos ligar por meio virtual e por meio espiritual. Deus, Ele está aqui e está aí na sua casa. Deus está aqui, Deus está em todos os lugares onde Ele for invocado. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Deus, ali Ele estará. E hoje, uma ocasião diferente, um pouco mais diferente do que já estamos nesses dias, porque hoje é Sexta-feira Santa. E é a primeira sexta-feira, chamada de Sexta-feira Santa, passada dessa forma ao longo da minha vida. Que eu saiba, em momento algum, nós passamos um feriado desse jeito. E um feriado como esse, tão especial para a gente, nós que somos cristãos e que acreditamos que Cristo é o Filho de Deus, que veio, morreu, ressuscitou para nos salvar. Então, hoje nós estamos aqui e vamos celebrar a Deus neste dia. A Sexta-feira Santa é um dia importante porque é uma oportunidade para a gente lembrar do sacrifício de Cristo. Eu acredito que Deus marcou a história de várias formas. Deus marcou a história entre antes e depois de Cristo, ACDC, e marcou a história com outras datas que os homens resolveram por transformar em feriado, mas marcou a história para que nós não nos esquecêssemos de Cristo. E nós não podemos nos esquecer de Cristo. Para não esquecer de Cristo, nós costumamos fazer várias coisas, mas a história está marcada por estes feriados, por estas datas que nos fazem lembrar de Cristo. E nós precisamos lembrar de Jesus Cristo, tá bom? E hoje nós vamos lembrar do sacrifício de Cristo. Cristo crucificado, Cristo morto na cruz. Nós vamos pensar um pouco sobre as últimas palavras de Cristo na cruz. Sabia que na cruz Jesus Cristo falou algumas palavras e que essas palavras têm importância, têm ensino, têm significado para as nossas vidas? Isso é muito importante. Então vamos pensar nas 7 palavras, 7 frases que Jesus falou e o que podemos aprender com essas 7 frases que Jesus falou, tá? Primeiro, Jesus, sendo crucificado, estando já pregado na cruz, ele falou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Esta é uma palavra de perdão. Cristo, em meio ao sofrimento, no auge do seu sofrimento, crucificado, pregado, sentindo dor, ele olhou para aqueles que o crucificaram, que o crucificou. Ele olhou para aqueles que estavam ali e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso não significa que as pessoas não eram culpadas pelo que estavam fazendo. Porque o que fizeram a Cristo não se faz a ser humano algum. Eles não poderiam fazer aquilo com ninguém. Não? Então eles eram culpados. Mas Cristo está dizendo: Senhor, eles não me conhecem. Senhor, eles não conheceram, eles não aprenderam, eles não se renderam. E, portanto, guiados pelos seus próprios instintos, guiados pelo pecado, guiados por sua própria sabedoria e sua fome de poder, eles fizeram o que estão fazendo. Jesus, então, assume uma postura na cruz de intercessor desde aquele momento. A intercessão de Cristo. Cristo é o intercessor naquele momento e o perdão ele oferece e pede ao Pai. É como alguém já disse, ele pega na mão de Deus para Deus não fazer justiça naquela hora.
ele pega na mão de Deus para Deus não exercer juízo naquele momento. Cristo é o intercessor e pede a Deus perdão por eles, por aqueles que o crucificaram. Cristo estava certo de que iria ser crucificado, era plano de Deus e foi profetizado que ele seria crucificado, mas quando ele é crucificado, ainda assim, ele pede perdão por aqueles. Essa foi a primeira frase, uma frase de perdão. Uma frase de perdão. Segundo, o segundo momento, Jesus fala o seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se na primeira frase ele intercede perante Deus, por todos nós, por todos os culpados pelo seu sacrifício, agora ele oferece uma palavra de esperança. De esperança. E ele falou isso para um dos malfeitores, um dos ladrões que estavam crucificados ao seu lado. Haviam 2 ladrões crucificados ao lado de Cristo. Um deles apelou para a sua própria sabedoria, para os seus próprios planos. E disse: tu não és o Filho, o Cristo, o Filho de Deus? Pois salva-te a ti mesmo e a nós também. Este que falou isso para Jesus não creu em Jesus e ainda queria tirar proveito da situação, jogando barro para ver se ia colar. Dizendo a Cristo que ele se dizia o Filho de Deus, então que ele demonstrasse naquela hora, desse uma demonstração do seu poder. Mas o outro ladrão, o outro malfeitor, o outro condenado, crucificado que estava ao lado de Cristo, disse: rapaz, por que você está importunando ele? Ele está aqui sem culpa nenhuma, sem ter feito nada. Nem ao menos nessa hora. Aí ele se vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Este ladrão, malfeitor, corrupto, ser humano arrependido, ele olha para Jesus e pede para Jesus somente lembrar dele. Lembre-te de mim, lembre de mim. Ele está dizendo: eu sei que você vai voltar. E quando você voltar, lembre de mim. Ou então ele está dizendo: eu sei que você vai ressuscitar. E quando você ressuscitar, Jesus, lembre de mim. Jesus então dá a ele, no momento da sua morte, aquele que manifestou fé e esperança no momento da morte, Jesus diz a ele: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus dá uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. De salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Este ladrão, agora arrependido, que manifesta fé em Cristo no momento da sua crucificação, quando ele está desfigurado pela tortura, este ladrão é um exemplo de fé. É um exemplo de fé que acredita em Cristo e acredita em tudo que foi pregado a respeito de Cristo e pelo próprio Cristo, confiando nele, confiando de que ele ressuscitaria, de que ele voltaria e pediu somente para ser lembrado. E Jesus dá a ele uma palavra de salvação. Jesus é crido por ele no momento em que para o mundo Cristo estava derrotado. No momento em que para o mundo Cristo estava vencido. No momento em que para o mundo a sua teoria havia sido provada, a teoria do Império Romano, a teoria dos sacerdotes, a teoria dos fariseus estava sendo provada. Ele não é nada, ele não é ninguém, vamos matá-lo. Nesse momento em que parecia derrotado, alguém crê nele e é salvo. Há esperança para a gente e para qualquer um, até na hora da morte. Há esperança. Nunca é tarde para a gente apresentar Jesus para alguém. Nunca é tarde. Apresente Jesus para alguém, mesmo quando esse alguém estiver em um leito em coma. E deixe Deus agir. E deixe Deus fazer. Essa foi a segunda frase dita por Cristo no momento da cruz, no momento em que ele estava crucificado. A terceira é uma palavra de cuidado e honra. Jesus
se aproxima, Jesus está lá crucificado e ele olha e diz, quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, João, disse à sua mãe, aí está o teu filho. E ao discípulo ele disse, aí está a sua mãe. Essa expressão é uma expressão de cuidado com a mulher, a sua mãe, é uma expressão de honra, porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. E por que eu estou dizendo isso? Porque a mulher, Maria, sua mãe, ela era viúva, porque a gente sabe que José aparece num período da história e depois desaparece, então pressupõe-se claramente que ela era viúva. E toda viúva ficava na responsabilidade do filho primogênito. Portanto, o responsável por Maria era Jesus, o tempo todo em que ela ficou e foi viúva. O responsável era Jesus, porque ele era o primogênito, ele era o mais velho. E ele, ao ser crucificado e morto, não iria deixá-la desamparada. Então ele pega e diz, transfere essa responsabilidade de cuidar de Maria, do cuidado com Maria, para João, seu discípulo amado. É João, seu discípulo amado, que está ali junto, e ele então olha para Maria e diz, mulher, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe, passando a missão de cuidar da sua mãe para João. João agora ia cuidar da viúva no lugar de Jesus. Jesus deu a João uma missão importantíssima, de cuidar como era culturalmente, como era costume, como era estabelecido naquele momento, naquela era, cuidar da mulher viúva da sua mãe. Então, essa palavra, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, é um cuidado, mesmo na hora da sua morte, ele teve um cuidado com sua mãe. Mesmo na hora da sua morte, ele honrou a sua mãe. Mesmo na hora da sua morte, ele não a deixou desamparada. Então, Cristo não nos desampara na hora da sua morte. Ainda mais agora que está ressuscitado e é sentado ao lado de Deus. Cristo nunca desampara a gente. Cristo não desampara a gente e ele não desamparou Maria nem no momento em que ele estava sendo crucificado. No momento em que ele estava sendo crucificado, ele ainda passou essa missão para João. Então Jesus não desampara a gente. Não desampara a gente. Se no momento da dor ele não desamparou, agora que ele venceu a morte, ele não vai desamparar jamais. Creia nisso. Creia que Cristo não te desampara. Creia que Cristo tem uma palavra de perdão para você e tem uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança. A quarta palavra, dita por Cristo na cruz, é uma palavra que expressa a sua humanidade. Marcos, capítulo 15, verso 34, diz assim, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Essa é uma expressão em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste, que relata o momento em que o pecado da humanidade pesou sobre as costas de Cristo e Deus, não podendo compactuar com o pecado, por um segundo da eternidade, ele se afasta de Cristo, porque Deus não pode compactuar com o pecado. Então o pecado cai sobre Cristo e Cristo sente o peso do pecado. Nesse momento, Cristo está se fazendo pecador por nós. Nesse momento, Cristo está assumindo a nossa culpa, assumindo a nossa dívida. Nesse momento, ele está recebendo o que era mais complicado, difícil e pesado sobre ele. Muito mais do que todas as chicotadas, muito mais do que todas as torturas, muito mais do que tudo isso, foi o momento em que o pecado da humanidade pesou sobre as costas de Cristo. Esse momento foi terrível. E aí Cristo diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Jesus, então, se coloca como maldito, como pecador.
e recebe a maldição do mundo. Maldito aquele que for pregado no madeiro. Ele se fez maldição por nós. Então, Cristo, sem culpa alguma, se faz maldição por nós. Esse momento, a gente precisa parar para pensar, parar para refletir, perceber quem nós somos, como é a nossa natureza e como tudo isso, pesando sobre Cristo, que é santo, o fez sofrer. O nosso pecado hoje faz Cristo sofrer. Não brinque com o pecado. Não subestime o pecado. Não deixe que a falta da palavra, a ausência da palavra, da divulgação do termo, porque a nossa sociedade não concorda, não adota, não deixe que a ausência, que o fato de não falar, de não ser dito, te faça conviver e te faça levar a vida como se pecado não existisse. Como se o pecado não fosse essa coisa grave. Pecado é grave. Pecado é sério. Pecado ofende Deus. Pecado agride Jesus. O pecado nos separa de Deus. Nos separa de Deus. Nenhum que não tem consciência do seu pecado, que não se considera pecador, pode se aproximar de Deus e conseguir qualquer coisa que seja. Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pecado da humanidade estava fazendo separação entre Cristo, homem, e Deus. A quinta palavra, a quinta frase é tenho sede. Tenho sede. Cristo, na quarta frase, manifesta manifesta uma humanidade, tem a expressão de humanidade. Cristo, na quarta frase, ele fala do peso do pecado, e agora ele diz, tenho sede. Quando ele diz tenho sede, ele está fazendo uma nova manifestação da sua humanidade, manifestando uma necessidade fisiológica, e ele não está falando de sede da alma, porque não era essa sede. Quando ele se encontra com a mulher samaritana, ele fala para ela, quem beber dessa água jamais terá sede. Ele está falando não da água H2O física, mas ele está falando da sede da alma, que ele, sendo água viva, cura, sara, mata essa sede e ninguém tem mais sede. Mas agora ele está manifestando uma sede fisiológica mesmo, de água. Isso porque os homens pegam, naquele momento, um vinagre e dá para ele. E aquele vinagre, o texto traduz como vinagre, mas era um vinho ruim, de péssima qualidade, absurdamente ruim, que era desprezado, ninguém usava, ninguém bebia. Jesus, então, dado a Jesus, esse vinagre. O Salmo 69, verso 21 diz, puseram fel na minha comida e para matar-me a sede, deram-me vinagre. O Salmo 69, 21 profetizou esse momento em que Jesus teria sede na cruz, manifestaria a sua sede e receberia vinagre. Jesus, sendo Deus, manifesta uma necessidade humana. Os homens, sendo homens, se acham como Deus para zombar de Jesus. Jesus, sendo Deus, vem e se torna semelhante a nós. O homem o crucifica, o mata e zomba dele, manifestando uma brutalidade, manifestando arrogância, prepotência, zombaria, escarnecendo de Deus. Enquanto Cristo, sendo Deus, se faz homem, o homem, sendo homem, quer ser Deus. E querendo ser Deus, trata Jesus com zombaria, com escárnio e dessa forma. Cristo, quando diz tenho sede, ele está dizendo, eu sou semelhante a você, eu tenho sede como você tem. E em Hebreus capítulo 4, versos do fim do capítulo, e o capítulo 2 também, do verso 14 em diante, se não me engano, diz que em tudo Jesus Cristo foi feito semelhante a nós. Por isso não temos um sumo sacerdote que não possa nos socorrer. Temos sim um sumo sacerdote a quem devemos nos achegar. Por isso acheguemos-nos, a Cristo
com autoridade. Acheguemos-nos a Cristo com confiança. Acheguemos-nos a Cristo com fé, porque Ele sabe o que você sente, o que você passa. Porque Ele em tudo foi feito semelhante a nós. Só não pecou, mas em tudo Ele foi feito semelhante a nós. E essa expressão, tenho sede, mostra esse lado humano, semelhante, igual a nós. Jesus sofreu, Jesus teve sede, Jesus foi abandonado, Jesus foi injustiçado, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu frio, Jesus sentiu calor, Jesus se alegrou, se entristeceu, Jesus foi traído, julgado, injustiçado. Jesus, em tudo, foi feito semelhante a nós. Por isso, ele diz aqui, tenho sede, uma palavra que revela essa semelhança. A sexta palavra, a sexta frase que Jesus fala aqui é uma frase que diz, está consumado. O que essa frase significa? Essa frase significa o seguinte, Pai, eu cumpri a missão. A missão que o Senhor deu para eu cumprir está aqui, ó. Cumpri a missão. Significa obediência. Lá no original, a palavra que aparece lá é tetelestai. Tetelestai é uma palavra grega que é consumado, né? Consumado, traduzido para a gente como consumado. Esta palavra, ela era usada de três formas. Primeiro, ela era usada quando um filho cumpria uma missão dada por um pai ou por uma autoridade. Então, ele ia cumprir a missão, então ele dizia, tetelestai, está consumado. Já fiz. Já fez o que tinha que ser feito, menino? Fiz. Segunda forma de colocar essa palavra era quando alguém tinha uma dívida, certo? E essa dívida você ia pagando, tinha várias notas promissórias lá, digamos. Quando chegava na última nota promissória, que aquela era paga, depois de todas as outras, se botava o carimbo lá e dizia, tetelestai, pago, encerrou, acabou, pagou a última nota promissória. Tudo agora é seu. Se for um imóvel, é seu. Se for um carro, é seu. Você comprou financiado em 60 vezes e aí foi pagando. Lá depois de 5 anos você pagou a última, está carimbado a última, está pago, tetelestai. Pronto, é seu, não tem mais dívida. Esse era o segundo uso. O terceiro uso era o uso sobre a questão jurídica. Alguém tinha uma dívida com um outro alguém e aí se pagava aquela dívida e dava o carimbo. Tetelestai, está pago. Esse é o uso mais que nós usamos mais porque Jesus pagou a dívida por nós. Nós tínhamos uma dívida, não tínhamos como pagar. Jesus vai lá e paga. E aí quando ele paga essa dívida, ele fala para o Pai, tetelestai, está consumado, está pago, Deus, está pago, Pai. Eu fiz o que o Senhor mandou eu fazer. Significa agora que o condenado está livre. O condenado que éramos nós, estamos livre porque Cristo nos libertou. Nos libertou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amado. Cristo nos libertou. Cristo, o derrotado para aquela sociedade, o derrotado para a sociedade atual, venceu a morte. Cristo venceu a morte. Quando todos estavam pensando e celebrando a vitória, porque Cristo foi crucificado e havia morrido, Cristo, na verdade, estava vencendo a morte. Tanto vencendo a morte que a sua sétima frase é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Nas tuas mãos entrego o meu espírito significa que mesmo estando na cruz, crucificado, torturado, sentindo dor, sentindo fome, sentindo sede, Jesus não perdeu o controle de nada. Jesus não perdeu o controle de forma alguma, porque Ele é que diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ou seja, Deus, Jesus, tendo o controle de tudo, cumpre toda a missão e ao fim de tudo Ele diz, Pai, recebe meu espírito. Ele é que tem autonomia para entregar o espírito dele ao Pai. Significa que Jesus nunca perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle quando estava no mar, dormindo no barco, e os discípulos desesperados achando que iriam naufragar, afundar.
Ele não perdeu o controle quando uma tempestade assolou o mar. Não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle quando foi preso, ele não perdeu o controle quando nasceu, Não, ele não perdeu o controle. Jesus nunca perdeu o controle. Ele não perdeu o controle quando a igreja foi perseguida, ele não perdeu o controle quando os seus discípulos foram torturados, ele não perdeu o controle. Jesus nunca perdeu o controle. Deus não perdeu o controle porque uma pandemia se assolou no país, no mundo, e agora todos estão aí preocupados. Não, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle em momento algum. Jesus chega e diz: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus está no controle de tudo. Creia nisso, que Jesus está no controle. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Creia que Jesus está conosco. Creia que Jesus tem uma palavra de esperança para você, uma palavra de perdão, uma palavra de carinho, que Ele está cuidando de cada um de nós, que Ele se tornou semelhante a nós. Creia. Creia que Ele pagou a dívida e que por isso nós podemos nos achegar a Deus por meio de Cristo, que é o nosso mediador, o nosso intercessor. Creia que Jesus está no controle de tudo. Creia que Jesus é o Filho de Deus, que veio aqui ao mundo, morreu, sofreu, ressuscitou e um dia vai voltar. E quando Ele voltar, aqueles que com Ele estiverem apegados em fé, subirão com Ele e viverão eternamente. Assim é que cremos. E assim seguiremos até o dia em que Cristo voltar. Amém? Vamos orar? Deus, nós louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor por este sacrifício grande, vivo e maravilhoso que nos trouxe vida, pois o Senhor morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Nos ajude, Pai, a vivermos a sua vida na Tua presença e semearmos a paz, semearmos o amor, semearmos a concordância, a conciliação, semearmos a Tua presença na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. E agora, vamos cantar. Deus... Não é essa. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz padeceu a mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será.
pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa de Jesus me dará. Ó quão cego? Ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua cruz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua cruz. Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor. Levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. Nos alegremos na luz de Cristo. Nos alegremos na presença de Deus, né? Nos alegremos porque Cristo veio e ressuscitou, morreu e ressuscitou para nos salvar. Mortos em pecados, mortos em delitos, seguindo o curso deste mundo. Outrora condenado, outrora perseguido, vivendo longe do amor. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu imenso amor, com que nos amou, nos vivificou.
nos justificou juntamente com Cristo, juntamente com Cristo, juntamente. Uau! Mortos em pecados, mortos em delitos, seguindo o curso deste mundo, outrora condenado, perseguido, vivendo longe do amor. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu imenso amor, com que nos amou, nos vivificou, nos justificou, juntamente com Cristo, juntamente com Cristo, juntamente com... Amém? Deus te abençoe. Vamos orar, receber a bênção então, em nome de Jesus. Deus, obrigado pela tua graça e pelo teu amor. Que a tua graça esteja sobre todos os lares, todas as casas conectadas agora, assistindo, que seja abençoada pelo Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, se digne curar as pessoas que estão enfermas de Covid, Deus, a fim de que a normalidade volte ao país e nós possamos semear o teu evangelho em todos os cantos por onde andarmos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, o consolo e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.